Vamos continuar a série de mensagens sobre o Espírito Santo. Quem está buscando aí o Espírito Santo na sua vida, intimidade com Ele, diga eu. Amém. Hoje, então, nós vamos ministrar essa última mensagem de uma série de 5 mensagens, ser cheio do Espírito Santo. Talvez a mais importante delas. Como ser cheio, e também como são as pessoas que são cheias do Espírito Santo. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma dúvida muito frequente nas pessoas, e eventualmente as pessoas perguntam, mas o que é isso, esse pecado que não tem perdão? E alguns ficam com dúvida. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Então, nós vamos tirar essa dúvida, depois nós vamos entrar no tema específico, ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver aqui em Mateus 12, onde Jesus fala sobre essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Marcos também falou no capítulo 3, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Então, qual era o contexto ali em que Jesus estava vivendo e aquelas pessoas? Jesus tinha acabado de orar por um homem possesso, aquele homem, inclusive, não falava e não ouvia, ele passou a ouvir falar e ele foi liberto. E aquelas pessoas que estavam ali, aqueles homens, mestres da lei, fariseus, etc., religiosos, começavam a acusar Jesus, dizendo que ele fez o que fez, que ele fez o milagre, que ele fez, libertou aquele homem e expulsou o demônio em poder, através do poder do maligno, de espírito maligno. Ele cita, inclusive, Beelzebu, que significa Senhor das Moscas, que é uma entidade, um deus pagão. Então, o que é blasfemar? Blasfemar significa falar mal, difamar, insultar. Então, a partir do momento que aquelas pessoas falaram isso, Jesus vem então e diz o que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E ele diz, Marcos diz o que é essa blasfêmia. Diz ali, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Significa que a blasfêmia contra o Espírito Santo quer dizer que pessoas estavam dizendo que o que Jesus fez foi movido não pelo Espírito de Deus, e sim por espíritos malignos, espírito de Satanás. Isso significa blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer que Jesus, tudo que ele fez, que era, na verdade, movido pelo Espírito Santo, Jesus, ele nasceu através da ação do Espírito Santo, ele ensinou, ele curou, movido pelo Espírito Santo, ele foi para a cruz e se entregou na cruz, movido pelo Espírito Santo. Quando ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Quando ele foi embora, ele falou que o Espírito Santo viria. Então, você vê todo o processo em que o Espírito Santo está agindo na vida de Jesus. A blasfêmia entra quando aqueles homens, eles declaram que o que Jesus estava fazendo era pelo poder do maligno. Então, na verdade,
aqueles homens, eles foram considerados como um pecado que não tem perdão, porque, na verdade, eles passaram do ponto da conversão. Eles chegaram num nível de oposição a Deus, de incredulidade, e, na verdade, eles se tornaram opositores de Deus, e dizendo que o espírito que operava em Jesus era o espírito do mal, o espírito de Satanás. Então, isso caracteriza a blasfêmia, que relata lá em 1 João 5,16, é considerado o pecado de morte. É um pecado que lá em 1 João fala que nem ore por ele, porque não vai adiantar, não tem conversão mais. Uma pessoa que chega num nível desse de oposição a Deus, não tem saída mais para ela. Ela não vai se arrepender mais. Não tem como ela se arrepender. Por quê? Porque quem é que convence a pessoa do pecado? Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo não vai agir mais na vida dela, por causa da blasfêmia, por causa do insulto. E eu já vi casos de pessoas assim, num nível de oposição, num nível de desonra a Deus e a Cristo, de se tornar um opositor. O coração endureceu de tal forma que acontece lá, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Por quê? Porque nesse caso não tem mais saída para essas pessoas. É o pecado de morte. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a notícia boa para algumas pessoas que às vezes ficam com dúvida. Esse pecado não acontece na vida de quem é convertido, na vida de quem ama a Deus. Esse pecado só acontece na vida daquele que não tem Cristo. Então, se você em algum momento ficou com dúvida assim, será que eu pequei? Será que eu blasfemei? Será que eu cometi esse pecado da blasfêmia que não tem perdão? Na verdade, é porque você não cometeu esse pecado, porque quem comete esse pecado não está preocupado com isso. Então, isso quer dizer que você, que está preocupado, é porque, na verdade, você ama o Senhor e de forma nenhuma você quer desagradar a Ele, mas em algum momento falhou e você pode estar achando que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E não é. Então, a gente precisa ter esse entendimento claro. Todo mundo entendeu? Diga amém. Amém. Vamos ler agora Efésios 5, 5,18, onde fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Está no imperativo, é um mandamento. Diga, é um mandamento. A gente tem que obedecer. Então, se a gente não obedece, se a gente não está cheio e a gente não está obedecendo ao mandamento, isso significa que não estar cheio do Espírito Santo, não se encher do Espírito Santo, é um pecado. Porque Deus fala para a gente ser cheio. E quando a gente não se enche, então a gente está pecando. E a gente tem que resolver isso com Deus. Porque, Senhor, a gente quer ser cheio do Espírito Santo. A gente não quer estar vazio, nem meia boca. A gente quer ser cheio, a gente tem que buscar isso aí. Vamos ver o contexto em que Paulo citou esse texto. Na verdade, começa lá no capítulo 4, mas eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas eu vou ler vários textos no capítulo 5, que falam sobre como ser cheio do Espírito Santo, em que situação a pessoa deve estar, qual deve ser o comportamento dela, e você vai tirar suas conclusões sobre isso. Então, vamos ver aqui, primeiro, como ser cheio do Espírito Santo. Vamos ler lá Efésios 5, pode abrir a sua Bíblia no versículo 8 de Efésios 5, e a gente vai ler alguns textos aí, alguns versículos. Antigamente, quando não tinha celular, a gente pedia para a igreja abrir a Bíblia, né? A gente ouvia aqueles barulhos assim, ó, né?
Quem lembra disso aí, os mais antigos? Agora a gente não ouve barulho nenhum, a gente fica pensando, será que o pessoal está abrindo a Bíblia mesmo? Agora tem Bíblia no celular. Para mim é até bom, porque a gente coloca, aumenta a letra, fica uma palavra em cada página, a gente enxerga que é uma beleza. A gente aumenta ali, né? E fica bom de ler. Vamos lá, então, Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-o purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, eu li alguns versículos aí do capítulo 5, entra no capítulo 6 e continua falando muitas coisas relacionadas a ser cheio do Espírito Santo. Tudo isso aqui está relacionado a ser cheio no Espírito Santo. Então, nós percebemos nesse versículo aqui, Paulo fazendo uma comparação entre uma pessoa ser embriagada, e ele diz, para não se embriagar com o vinho. Por quê? Porque quando a pessoa se embriaga, ela fica tomada pelo álcool, altera a consciência dela e ela perde o controle. E ele diz que uma pessoa assim, ela é levada à libertinagem, ou seja, libertinagem, a pessoa se aproveita da liberdade que ela tem para fazer aquilo que não agrada a Deus. É o excesso de liberdade usado indevidamente. Então, ela começa a fazer, por causa do descontrole e a falta de domínio, a falta de consciência, ela faz coisa que ela até duvida. Será que eu fiz isso mesmo? Alguém fala para ela, quando a pessoa estava embriagada, não é possível, eu não fiz isso. Não, você fez isso, sim. A pessoa nem lembra, porque ela perde o domínio e muitas vezes Satanás se aproveita de situações como essa para fazer o mal para a pessoa e para os outros. Eu já vi casos de gente embriagada que abusou sexualmente de pessoas. E muitas outras coisas, e muitas outras desgraças e tragédias por causa do álcool. Por quê? Algumas versões está escrito aí, ao invés de libertinagem, contenda. Na versão Almeida, por exemplo, eles traduziram como contenda. E realmente, você já deve ter visto muita gente embriagada brigando, a pessoa fica briguenta. A pessoa dá vazão a instintos sexuais. Por quê? Porque a carne dela começa a florar. Quando entra a embriaguez, a natureza carnal, ela tende a florar. É aquilo que a gente tem de mais ruim dentro de nós. A natureza humana, diz lá em Gálatas 5:19, as obras da carne, imoralidade sexual, contenda, briga, ira, ciúmes, tudo aquilo de ruim que vem listando ali, começa a florar na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não tem mais domínio sobre a sua mente. Mas o que tem a ver isso com ser cheio do Espírito Santo? Paulo está fazendo uma comparação e dois contrastes muito grandes. Ele está querendo dizer, olha, não deixe a sua mente ser dominada pelo álcool. Eu quero, na verdade, que a sua mente
seja dominada pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quem vai governar ela é o Senhor, é o Espírito de Deus. A mente dela vai estar sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então, perceba bem, se encher do Espírito Santo é uma ação contínua, não acaba nunca. Não existe esse negócio, eu estou cheio do Espírito Santo e hoje está bom, não preciso fazer mais nada. É só eu continuar a minha vida cristã. Não é assim. É um processo contínuo que sempre tem espaço para se encher mais. Ninguém vai estar totalmente cheio, que não precisa se preocupar mais com isso. O ser cheio do Espírito Santo é uma ação que continua na nossa vida e a gente deve buscar isso. Você quer ter o Espírito Santo na sua vida? Sim ou não? É só você crer em Jesus. A Bíblia diz que você é selado com o Espírito Santo da promessa, ele entra na sua vida. Agora, você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta o braço. Diga eu. Você vai ter que buscar. Fala para o seu irmão aí, você vai ter que buscar. Você vai ter que ralar. Para matar essa carne nossa, a gente vai ter que ralar. A gente vai ter que se esvaziar. A gente vai ter que tirar o vinho. E aqui o vinho, eu estou falando, é aquilo que atrapalha. Aquilo que pode aflorar a natureza carnal. A gente tem que se esvaziar daquilo que não presta na nossa vida. A gente tem que tirar isso que atrapalha. A gente vai ter que crucificar essa carne, matar ela a cada dia. E isso não vai ser fácil. Mas é possível. Se o Senhor está falando para a gente se encher, a gente pode conseguir fazer isso. Não vai ser fácil, vai ter que ter muito joelho no chão, clamar a Deus, orar bastante, fazer uns calozinhos no joelho. Já viu aqueles irmãos, aquelas irmãs que têm umas calças com buraco? Aquilo é de tanta oração, eu acho. Né? Eu olho assim alguns irmãos com um buraco na calça, falei assim, eu quero orar igual aquele irmão ali. Ficar com um buraco, o joelho esfolado. Né? Senhor, me ajuda a ter esse tempo de oração. Porque como é difícil a gente organizar o nosso tempo para estar buscando o Senhor em oração, quando a gente se dá conta já não tem, já está fazendo outra coisa, e a gente se programou para separar um tempo. Quem acha que precisa melhorar o seu tempo de oração? Levanta o braço. Olha só, essa é a nossa realidade. Mas reconhecer já é um bom sinal. Então, a gente tem que ir para a palavra, a gente tem que buscar o Senhor em oração, a gente tem que crucificar essa carne, e a gente sabe que isso não é fácil. Ser cheio do Espírito Santo é se parecer com Jesus, cada vez mais. O nome já diz Espírito Santo, porque Deus é santo. Né? E Jesus era santo. Jesus é santo, está à direita do Pai. Quando a gente começa a se encher do Espírito Santo, começa a aparecer na nossa vida a santidade. A Bíblia diz que Deus é justo, começa a aparecer justiça. A Bíblia fala que Deus é amor. Quando a gente está se enchendo do Espírito Santo, o amor tem que estar presente na nossa vida. E quando a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, a gente começa a ficar mais o quê? Tolerante. Os casamentos melhoram. Todo casal que eu vejo que está com dificuldade, a gente sempre conversa com eles. Cresça com Deus, leva a tua vida com Deus a sério, que você vai ver um milagre. Quantos irmãos a gente viu aqui? Milagres no casamento, porque estão buscando, estão se enchendo do Espírito Santo. E a gente vê, então, milagres, né? Porque a pessoa se torna mais tolerante, perdoa mais fácil,
né? E tudo isso é ação do Espírito Santo. Para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente vai ter que tomar algumas decisões na nossa vida. Por isso que Paulo vem falando, então, nesse texto, nesse capítulo, não só o 5, mas ele fala no 4, ele fala no 6, quase toda essa carta ele fala sobre esse propósito de ser cheio do Espírito Santo. E a gente vai ver que a gente tem que tomar algumas decisões. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é necessário manifestar algum dom espiritual. Pode até acontecer isso, mas não é o que eu vejo na Bíblia como essencial, como marca. Tem gente que acha que precisa acontecer alguma coisa diferente, ou, às vezes, quanto mais diferente, ou uma experiência diferente, ou uma experiência emocional, ou qualquer coisa diferente, sobrenatural, quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. E não é isso que a gente vê na Bíblia. Nós vemos na Bíblia pessoas cheias do Espírito Santo que sequer fizeram um milagre. Quer um exemplo? João Batista. A Bíblia, a palavra de Deus fala que ele era cheio do Espírito Santo. Sabe quantos milagres ele fez? Nenhum. Jesus falou sobre João Batista que nenhum homem nascido de mulher seria maior do que João Batista. Até aquele que é mais espiritual, aquele que é mais anda em santidade, ele não será maior do que João Batista. Um homem cheio do Espírito Santo também, que a Bíblia fala, Barnabé. Sabe qual era a característica de Barnabé? Bondoso, cheio de fé e misericórdia. Agora, isso não significa que um homem cheio do Espírito Santo, claro que Deus vai usar ele pode ser usado, orar por pessoas e ser curado, Deus pode usar e fazer sinais e maravilhas através de cada um de nós, sendo cheio do Espírito Santo, mas não é a condição. O que a igreja não pode pensar que é uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem que estar fazendo milagre, tem que estar com sinais, tem que estar com manifestações, muitas vezes emocionais. Embora possa até acontecer com uma pessoa cheia do Espírito Santo e a pessoa se emocionar em algum momento, mas não é uma condição. Quando você vê Paulo nesse contexto de se encher do Espírito Santo, ele começa a nos ensinar, então, como a gente deve fazer isso. Primeiro, você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio, diga eu. Então, vamos ver aqui. Dentro desse texto que a gente leu, primeira coisa, para você ser cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito, você precisa andar na luz. Não dá para a gente querer andar nas trevas, cometendo pecados, não se arrependendo, fazendo coisas erradas, obras infrutíferas, e querer ser cheio do Espírito Santo. Tem que tirar o vinho, não dá para se embriagar com essas coisas. Tem que se esvaziar disso, tem que limpar as mãos, como diz lá em Tiago 4, e purificar o coração. Senão o Espírito Santo, sabe o que acontece? O Espírito Santo que está na nossa vida, ele vai ficando apagado. Ele vai ficando entristecido. Enquanto a gente não resolver isso. E muitas vezes a pessoa quer ser uma bênção, ela faz ministério, ela vem na igreja, ela vai no culto, ela ora, ela lê a palavra, mas ela não resolve, ela não tira aquele lixo que ainda está ali, ela tem que se esvaziar, porque o Espírito Santo, ele não vai trazer crescimento, ou a pessoa vai se encher do Espírito Santo num coração amargurado, num coração ressentido, num coração que murmura. A gente precisa resolver essas questões da nossa vida.
E levar a sério isso, e falar, tomar uma decisão. Por isso que hoje, eu creio que Deus está falando com você, que você precisa tomar uma decisão séria sobre a sua vida. Porque ele diz aqui, ó, vivam como filhos da luz. Pergunta para o seu irmão, você está vivendo como um filho da luz? Qual foi a resposta dele? Não precisa falar, não. Mas pela cara dele você já sente mais ou menos, né? Na verdade é que todos nós precisamos mudar alguma coisa. Sempre vai ter coisa para mudar, para melhorar. Quanto mais você se aproxima de Deus, diga assim, Deus é luz. Quando você vai chegando cada vez mais perto, a luz do Senhor reflete na sua vida e você vai vendo, Deus, como eu preciso tirar isso da minha vida. Vai refletindo sobre você, você vai identificando na sua vida impurezas, situações e que Deus está mostrando, agora você é luz e eu vou, como luz, mostrar para você que você está querendo ser cheio, mas existem áreas na sua vida que você ainda precisa melhorar. E muitas vezes acontece aquilo exatamente que Paulo fala. Aquilo que eu quero fazer, eu não acabo fazendo. E o que eu não quero fazer, né, eu faço. O que eu quero fazer, eu não faço. Né? E o que eu não quero fazer, eu faço. Exatamente o que acontece com a nossa realidade cristã. Agora você está ouvindo isso de um apóstolo Paulo. O homem que tinha uma unção tão grande que a toalhinha dele o pessoal levava para curar as pessoas. Você já imaginou isso? Agora, não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo, tá? Senão você pode querer andar com uma toalhinha no bolso, né? Aí alguém pede oração por você, não, vai lá orar, ora por mim. Não, leva a minha toalhinha aí. A gente não pode querer que as experiências dos outros sejam para todo mundo. Nós tivemos uma irmã em Cristo que testemunhou no culto anterior a experiência de línguas estranhas. Nós ensinamos que línguas nem todos vão falar, mas Deus edificou a vida dela, porque a língua edifica a si mesmo. Foi a experiência dela no momento que ela se rendeu ao Senhor e ela realmente reconheceu e ela precisava ser edificada, ela clamou a Deus com sinceridade de coração e ela pediu ao Espírito Santo para fluir na vida dela. E o Senhor fez, eu creio, esse agrado para ela. E edificou espiritualmente, porque a língua edifica a si mesmo. Quando que a língua edifica a igreja? Quando há o quê? Interpretação. Agora, você não pode achar que vai acontecer com todo mundo, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer com algumas pessoas. Nem todos vão orar em línguas. Nós entendemos que o Espírito Santo ele começa a produzir na nossa vida santidade, justiça e amor. E isso é uma ação do Espírito Santo. Isso começa a acontecer quando a gente começa a andar na luz e tomar realmente uma decisão. E ele fala ali sobre esses frutos da luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quando a gente toma essa decisão de viver aquilo que agrada ao Senhor, como diz ali. Segundo, submeta-se à vontade de Deus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Está no versículo anterior que ele fala, que é o 18, para ser cheio do Espírito Santo, não se embriagar com vinho e ser cheio. Quando você quer analisar um versículo, você nunca pode pegar um versículo isolado.
Você vai para o contexto, você lê os anteriores, os que vêm antes, você lê os que estão depois, para você entender. Então, perceba bem o que Paulo está falando, de fazer a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você se submeter à vontade de Deus, a tua vontade, à vontade do Senhor. Esse é um grande desafio. Em outras palavras, o que significa isso? Vida de obediência. Ser cheio do Espírito Santo vai exigir de nós uma vida de obediência, de se submeter à palavra de Deus. Terceiro, ele diz aí no versículo 19, no versículo seguinte ao que fala para ser cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. E ele diz, agora ele usa aí o gerúndio, ele está querendo dizer, como? Como que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O que ele está falando aqui? A palavra tem que estar na vida de vocês. Ele está falando que o louvor tem que ser de coração. Essa palavra tem que estar na nossa vida, no dia a dia, e a gente precisa estar vivendo isso. Ser cheio do Espírito Santo está relacionado a essa palavra habitar na nossa vida. A gente precisa estar vivendo. Por isso, a carta de Colossenses, que é uma carta muito semelhante à de Efésios, considerada até carta gêmeas, a de Efésios e Colossenses, Paulo fala um monte de coisas muito parecidas. E você parece até que ele copiou uma carta da outra. Mas quando ele vai falar a parte de Efésios 5,18, não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo, deixem-se encher, ele não fala isso. No lugar desse versículo, ele repete quase tudo igual. Ele fala, no lugar desse versículo, ele fala esse versículo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E eu vi como é interessante isso, porque na cabeça de Paulo, ele entende o seguinte: ser cheio do Espírito Santo é essa palavra habitar em nós, ou seja, é a gente viver isso. Você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? É se ela está vivendo essa palavra de Deus, aquilo que o Senhor ensina. Ele diz também, ainda nesse versículo 5,19, cantando e louvando de coração ao Senhor, ser um adorador verdadeiro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura, diz a Bíblia. Para ser cheio do Espírito Santo, precisa ser um adorador verdadeiro. 5, ele diz ainda no versículo 20, tudo relacionado com ser cheio do Espírito Santo. Como as pessoas se comportam. E, ao mesmo tempo, a gente se comporta assim e o Espírito Santo nos enche mais. Ao mesmo tempo que é uma situação em que você mostra que está cheio do Espírito Santo, quando você se comporta assim, o Espírito te enche. É causa e consequência ao mesmo tempo. Ele diz, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Você é uma pessoa grata? Ou a murmuração faz parte da sua vida? Murmuradores nunca serão cheios do Espírito Santo. E se a gente não vigiar, cada um de nós, a gente se torna uma pessoa reclamona, murmuradora. Se a gente não se tocar, daqui a pouco criou um hábito na nossa vida, e um hábito você faz sem pensar, você faz sem sentir. E daqui a pouco você já está reclamando de alguma coisa, já está murmurando alguma coisa. A murmuração rouba conquistas. Vamos repetir isso? A murmuração rouba conquistas. Foi o que aconteceu com o povo de Israel.
lá no deserto, quando saiu do Egito. Povo ingrato, não foi grato. Deus fez tudo por aquele povo. Moisés fez tudo para ajudar aquele povo. Mas o povo era ingrato. Quando passava por alguma dificuldade, vinha reclamação. Poxa, Deus, olha, o Senhor larga a gente aqui. Lá era melhor, lá pelo menos a gente comia mal, a gente trabalhava forçado, não tinha salário, mas pelo menos tinha um lugar melhor para a gente morrer e ser enterrado. Era isso que o povo falava. Quando passava alguma dificuldade, e se a gente não vigiar, a gente fica assim, porque isso vem da nossa carne. A murmuração é obra da carne. Tu já viu criancinha murmurando? Fazendo pirraça com 3 meses, com 6 meses? Quem ensinou isso para ela? A gente está com um netinho pequeno agora, aí, de 8, 9 meses, já fazendo umas pirraça. Eu pergunto para ele, quem te ensinou esse negócio? Onde tu aprendeu isso? Faz umas manhas, quando a gente pega, ele para na hora, ainda dá uma risada. Ah, seu safadinho. Está dentro de nós. Em outras palavras, ele está ali murmurando, me pega aqui, eu quero estar aí com vocês, e não sei o quê, eu não quero dormir agora, não. Aí ele chora alto, dá uns gritos. Se a gente não vigiar, isso acontece com a gente. E muitas vezes a gente orou por aquilo e pediu ao Senhor, Senhor, me liberta disso, me dá essa vitória, Senhor, me tira dessa situação. Aí Deus vai lá e abençoa, te dá um emprego abençoado, e no início você agradece lá no GA, dá testemunho, olha, quero agradecer aqui o emprego que eu recebi. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele é o provedor dos seus filhos. Aí trocou o chefe. Trocou o chefe, a empresa reavaliou lá, fez umas transferências, mudou o chefe, e agora é um cara diferente, um cara meio difícil. E aí, aquele irmão que estava agradecendo, no mês seguinte, ele está falando, pessoal, olha, está difícil. Lá, olha, ou emprego difícil, ou o chefe difícil, olha, eu preciso de oração, porque a minha vontade é matar aquele cara. Saiu da gratidão, agora está na murmuração, e o cara chega no trabalho já com má vontade, sai do trabalho murmurando, já chega chateado em casa. E a primeira coisa, quando ele chega em casa, a esposa pergunta, e aí, como é que foi o dia? Tudo bem? Ele nem responde nada. Porque a vontade dele era falar, não, tudo mal, tudo ruim. Se a gente não vigiar, a nossa vida vira uma murmuração sem fim. Um coração grato agrada a Deus, e Deus quer treinar a gente a ser grato apesar das circunstâncias, porque existe uma promessa. A promessa é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8, 28. Se tudo coopera para Deus, Deus está falando até as situações difíceis. Se você ama a Deus, vai ser para o seu bem. Deus vai estar tratando áreas da sua vida, da nossa vida, para a gente se tornar melhor, vai ser para o nosso bem. Então, por que a gente vai reclamar? Sabe por que a gente reclama? Porque a gente perde a visão de Deus sobre a nossa vida. A gente perde o agir de Deus e a gente acha que não é Deus que está agindo para cuidar de nós. E a gente começa a querer resolver do nosso jeito. E reclama com um, e reclama com o outro. E a mulher reclama do marido, o marido reclama da esposa, e um reclamando do outro o tempo todo. Reclama na família, o filho reclama do pai e da mãe. Reclama do trabalho, reclama na igreja, reclama no ministério. E começa a falar, assim não dá, eu não suporto isso, eu não aguento mais isso. Tudo isso por falta de gratidão. A falta de gratidão rouba a nossa bênção. E sabe como é que Deus, um dos artifícios que Deus usa para curar a ingratidão? É
a perda. A perda da bênção. Às vezes Deus tira a bênção por causa da falta de gratidão, quando há um coração murmurador. Salmo 116, ele nos dá, o salmista, no versículo 12, ele nos ensina. Ele pergunta assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta que a gente tem que fazer para Deus. Como sinal de gratidão, o que darei ao Senhor? A primeira coisa que Ele quer é a nossa vida por inteiro. Por inteira. Ele quer toda a nossa vida, o nosso coração tem que pertencer a Ele. E tudo mais do restante. 6, para a gente concluir. No versículo 21, na sequência, ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí ele vem trazendo uma sequência de sujeições. Primeiro, para a gente se sujeitar, a gente precisa ser humilde, se submeter. E ele começa com as mulheres, versículo 22. Mulher, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Já começa aí. Você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Sim ou não? Olha para o casamento dela. Uma mulher está cheia do Espírito Santo, se um marido está cheio do Espírito Santo, olha o que Deus fala aqui. É tudo uma sequência. Não está separado uma coisa da outra. Não é outro assunto na Bíblia. É uma sequência de ser cheio do Espírito Santo. Maridos, cada um ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Está havendo a ação do Espírito Santo, então isso começa a se manifestar no relacionamento conjugal, através do amor, do respeito, da honra no casamento, e você percebe claramente Deus fortalecendo através da ação do Espírito de Deus na vida dos casais, porque eles estão buscando ser cheios do Espírito Santo. Paulo não para aí, ele quer pegar a família toda, então ele fala com os filhos. Filhos, obedeçam seus pais, no capítulo 6 agora, porque o capítulo 6 é uma sequência. Quem dividiu errado, não devia ter dividido em outro capítulo. Não foi Deus que dividiu a Bíblia em capítulos, foi o homem, para ajudar a encontrar os textos. Mas o capítulo 6 não devia ter dividido ali. Tinha que continuar, porque a pessoa pensa que é um outro assunto em outro capítulo, mas não é, está tudo junto, é uma coisa só. E ele diz assim: filhos, obedeçam seus pais, no capítulo 6. Honre teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. No versículo 4, ele fala: pais, não irritem seus filhos, criem no segundo o conselho do Senhor. Então ele pega a família, quer ver se está cheio do Espírito Santo? Como é o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Como é o relacionamento com os seus pais? É de honra? Como é o relacionamento com os seus filhos? Você provoca ira nos seus filhos, disciplina de forma errada. A disciplina sem amor provoca ira, provoca rebeldia. E ele agora, então, sai da família e vai para o local de trabalho. Porque no local de trabalho é como a gente mostra também como a gente é de verdade, nos relacionamentos com as pessoas. Aqueles que convivem com a gente mais vezes, onde a gente está todo o tempo junto. Aí ele fala assim: servos, ou seja, empregados, no versículo 5, obedeçam os seus senhores com respeito e temor. Você fala mal do seu chefe? Não estou falando de afinidade. Afinidade é outra coisa. Mas você respeita aquela pessoa que tem autoridade, uma ascendência sobre a sua vida? Você honra aquela pessoa? E ele fala para os chefes agora, no versículo 9, tratem seus empregados da mesma forma, ou seja, com respeito, com honra.
O que a gente vê aqui? A gente vê Paulo indo na igreja, Paulo indo no casal, no relacionamento pais e filhos, e vai até no trabalho. Então, o que ele está querendo dizer? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, na verdade, ela reflete isso em todo lugar que ela está. Na verdade, é um estilo de vida. O que a igreja acabou fazendo errado? Achando que o Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é aquela pessoa que no culto manifesta um enchimento e uma experiência. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se revela, diga assim, no dia a dia, fora das paredes, das 4 paredes do local de culto. Isso é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Claro que no culto é um momento especial de adoração a Deus, e o Senhor, o Espírito Santo, nos enche também, gera emoção, tudo isso faz parte. Mas é no dia a dia, é um estilo de vida, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu cheguei a uma conclusão, que, na verdade, quando a gente começa a entender o Espírito Santo e ver como ele quer se relacionar com cada um de nós, na verdade, é o segredo da fonte da felicidade. Sabe qual é? A ação do Espírito Santo em nós. Quanto mais a gente ser cheio do Espírito Santo, mais feliz. Por que isso? Porque você vê na palavra de Deus, está aí, ó. Mas o fruto do Espírito, ou seja, o fruto de ser cheio, é amor. Diga comigo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como é que a gente vai ter depressão se o Espírito Santo manifesta em nós alegria, paz? Como é que a gente vai viver uma vida de ansiedade tanto tempo se o Espírito Santo promete que ele manifesta isso? Como é que a gente vai viver uma vida domado pela carne se ele fala que a gente vai ter domínio próprio para conter isso? Conter as nossas emoções erradas. Agora, eu não estou querendo dizer que um homem de Deus, uma mulher de Deus, em algum momento, em algum episódio da sua vida, vai ter um momento de tristeza profunda. Pode acontecer. A gente passa por sofrimento, a gente vai chorar, a gente vai ficar triste, vão acontecer coisas que vão entristecer o nosso coração. Mas, diga assim, a gente não permanece. Fala para o seu irmão assim, não permanece na tristeza, na depressão. Porque é promessa de Deus, senão isso tudo é mentira na Bíblia. E a gente sabe que é verdade, não é mentira. Se a gente, por isso que eu estou falando, o segredo da felicidade, a fonte da felicidade é ser cheio do Espírito Santo. Não é ter coisas, não é colocar a razão da nossa vida em pessoas, porque pessoas frustram a gente. Não é colocar a razão da nossa vida no trabalho, porque a gente vai se frustrar no trabalho. Não é colocar a razão da nossa vida em dinheiro, porque o dinheiro ajuda muito, é bom, mas não é a fonte em suprir as necessidades emocionais das pessoas. Tem tanta gente com dinheiro e vazia emocionalmente, clamando por algo novo na sua vida para tentar suprir as necessidades emocionais dela. Mas o Espírito de Deus, diga assim, ele nunca vai nos frustrar, porque ele é Deus e ele é perfeito. Então a nossa razão tem que estar nele, em Cristo. O Espírito Santo sempre testifica sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus que tem que estar na nossa vida.
Então, aqui está o segredo. Eu creio que essa mensagem é uma das mais importantes para a gente poder viver uma vida plena, em paz com o Senhor e buscando, com esse propósito de ser cheio e buscando o Senhor a cada dia. E, na verdade, isso é um estilo de vida. Isso não é só no culto. Amém? E eu gostaria que você fosse para a sua casa, hoje com um propósito no coração, de buscar isso, essa sinceridade no teu coração, de buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar essa intimidade com o Pai, e Ele vai encher a sua vida, porque eu tenho a certeza que é o que Ele mais quer. Foi por isso que Ele foi para a cruz. Fecha teus olhos agora. O Espírito Santo quer incendiar o teu coração com a presença dEle, com uma paixão cada vez maior por Jesus, por Deus, pelo nosso Pai. E refletir na nossa vida uma transformação. Quanto mais ser cheio do Espírito Santo, mais santidade, mais justiça e mais amor na nossa vida. Amém? Você deseja isso? Quem é que deseja isso de coração? Fala assim: eu quero, Senhor, ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser uma bênção. Senhor, eu quero refletir o Teu amor. Eu quero ser usado no Teu reino. Eu quero abençoar vidas. Eu quero dar um testemunho de bênção. Senhor, transforma a minha vida. Ó Deus, nós oramos agora, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, porque eu sei que a oração faz parte desse processo. Nos ajuda, Senhor, a gente a se esvaziar de tudo aquilo que nos atrapalha. Senhor, queremos nos esvaziar do orgulho, da religiosidade, Senhor, de toda e qualquer espécie de imoralidade. Senhor, nós queremos nos esvaziar daquilo que desagrada ao Senhor. Para a gente se encher, a gente precisa tirar esse vinho, Senhor, que muitas vezes atrapalha, embriaga a nossa vida. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Pai. Nós queremos Te honrar e queremos esse estilo de vida para nós. Santifica a vida, Senhor, do Teu povo, de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nos dê experiências durante a semana, que a gente possa ver a Tua mão em cada momento da nossa vida, o Teu amor e o Teu cuidado. Senhor, nos dê uma sede pela Tua palavra, Senhor, e gera em nós uma transformação de vida, no nosso caráter, do nosso jeito de ser, nos nossos relacionamentos, porque com certeza isso vai ser reflexo da ação do Teu Espírito em nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos repetir comigo assim: o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Deus abençoe e vão na paz do Senhor.